Por quê? Você só atrai relacionamentos ruins, tóxicos e abusivos? Por que que você sempre tem o dedo podre para escolher alguém quando é para namorar, quando é para se casar? Por que que você é atraído? Por que que você tem um chefe ruim? Por que as suas amizades não valem nada? Eu sou Poliane Higger, professora e pesquisadora, psicóloga psicanalista. E no vídeo de hoje a gente vai entender um pouco o porquê que a gente, às vezes, só se envolve com pessoas ruins, pessoas que fazem a gente sofrer. A gente vai entender como a gente constrói essa perspectiva de relacionamento e como que isso acontece na vida. E o mais importante, tem como resolver? Como que eu posso resolver? Se você tem interesse nesse conteúdo, fique até o final, porque eu tenho certeza que você vai mudar a sua perspectiva sobre relacionamento hoje nesse vídeo. Mas antes de começar a falar, se você ainda não me segue, comece a me seguir e ative o sininho para não perder nenhum vídeo desse canal. Nós temos vários vídeos curtos durante toda a semana e 2 vídeos mais longos, mais explicativos como esse, falando sobre temas que vocês me pedem, que vocês escolhem aqui. Tá? Então não deixe de seguir e ative o sininho para você acompanhar todos os vídeos que aparecem por aqui e as novidades que vão aparecer no nosso canal. Mas agora nós vamos seguir com a nossa pergunta principal. Por que que você tem relacionamentos ruins? Por que que você tem o tal do dedo podre? Por que que você só encontra trabalho com chefes, colegas difíceis? Por que que você tem amigos que não te dão o devido valor? Por que que as relações na sua vida é tão complicado? Vamos entender? Bom, o primeiro ponto importante para a gente poder entender por que que a gente se relaciona de X, Y, Z, a gente precisa entender quais são os nossos padrões repetitivos. Dei o segredo ouro aqui agora para vocês. Pauline, como que eu identifico isso? A primeira coisa é entender como as suas relações originais foram estabelecidas, tá? E com quem essas relações originais? Papai e mamãe, ou alguém que substituiu esse lugar. Então, você foi uma criança desejada? Você foi uma criança amada, nutrida? Como foi o início da sua vida? Né? Como que foi a sua amamentação? Como foi o desmame? Começou a andar, a falar? Quem, papai e mamãe, como eles se representavam na sua vida? Qual é a lembrança que você tem disso? Por exemplo, você precisava sempre ser a garota ou garoto bonzinho para se sentir amado? Você era rebelde, ficava bravo, chutava tudo com raiva porque não se sentia amado? Você ficava isolado, quieto, porque achava que se você não desse trabalho, eles iam continuar te amando? Alguma vez você já ouviu alguma ameaça? Ah, a mamãe ficou chateada porque você fez isso. Papai não gosta quando você grita, quando você quebra. Isso tudo define a pessoa quem você é lá na frente. Então, pensando num percurso esperado, adequado, porque a gente tem vários outros percursos de adoecimento psíquico, o sujeito vai tendo marcas no decorrer da sua construção histórica. E é na infância a principal marca que determina quem você é. Então, como que é a sua relação com seu pai e com sua mãe? Como que é a relação com as pessoas que cuidaram de você? Teve alguma outra figura importante? Olha, eu não vou lembrar. Claro que você vai lembrar, porque hoje a sua relação com seu pai e sua mãe não mudou muita coisa. Você precisa da validação? Você faz as coisas para agradar os seus pais? Você faz o que você quer, mesmo quando eles se negam a te dar atenção, a falar com você, ou discordam do que você faz, do que você gosta? Como que essa relação é estabelecida? É aí que está a chave do negócio. Por quê? Porque é assim que você estabelece a relação com as outras pessoas. Ah, você é a pessoa boazinha, que ajuda todo mundo, que faz tudo para todo mundo, igual fazia para a mamãe e papai, porque precisa ser validada, amada, reconhecida. Ah, você faz tudo o que o outro quer porque você tem medo da rejeição, você não termina uma relação, mesmo que ela esteja ruim, vai levando no banho-maria. Por quê? Porque você tem medo da solidão, da rejeição, porque lá atrás alguém abandonou você, deixou você e você sentiu que não era amado, não era cuidado e protegido. Do que você tem medo? O que você repete? Essas são as respostas que você tem que buscar na sua história para você entender o que você repete aqui na frente. E é assim que a gente estabelece as nossas relações. Ah, eu só fico com pessoas que me traem. Vamos entender como é que era a relação com mamãe e papai lá na triangulação? Ah, depois que eu tinha lá meus 5, 6 anos, né? Como que era? Eu me sentia traída pela minha mãe, pelo meu pai? Ou eu era a filhinha do papai, a filhinha da mamãe? Alguém me escolheu?
Ou eu fiquei fora da relação, eu não fui escolhida, papai e mamãe, ó, juntos e eu fiquei excluída. Ou chegou outros irmãos e eu perdi o trono. Isso tudo são perguntas que você vai se fazendo para você entender qual é o padrão que se repete na sua vida. Essa é a pergunta que vale mais de R$ 1.000.000, vale ouro para você. Porque quando você entender qual é o padrão, você vai voltar na sua história e vai identificar onde ele aconteceu. Porque o cérebro, ele aprende nessa fase do nosso desenvolvimento, que é quando o cérebro está se formando. E isso é aprendido, guardado de uma forma muito profunda, porque diz para você, ó, isso você pode fazer que você continua vivo, isso você não pode fazer porque te mata. Então, essa é a lógica do nosso cérebro. A gente vai repetir tudo aquilo que traz para nós uma sensação de continuidade, de estar vivo, de continuar se preservando para viver. E a gente vai evitar aquilo que a gente entendeu que nos causa a morte, insatisfação. Tá? Então, por isso que a gente tem acessos de ansiedade quando está determinados gatilhos, como chama, né? Disparos. Porque lá atrás, alguma sensação próxima a essa fez com que eu tivesse uma sensação de desprazer, ou seja, eu ia morrer, então aquilo eu não quero que se repita. E se eu estiver próximo daquilo, eu vou entrar em pânico, eu vou ter crise de ansiedade. Agora, se eu tenho uma sensação de prazer, eu vou repetir. Então, lá quando eu era validada, quando eu fazia tudo que mamãe e papai queria, quando eu era boa menino, bom menino, eu tinha uma sensação de que era amada, que eu sentia prazer. Ou quando eles me batiam, eu sentia que eu era amada. Por quê? Tô te batendo porque eu te amo, porque eu cuido de você, eu não quero que você seja uma pessoa ruim. Aí quando você apanha lá na frente do namorado, da esposa, mais difícil da esposa, né? Mas assim, quando você apanha de alguém, quando você é tratada com violência, quando você é tratada com descuido, né? Você acha que aquilo ali é algo importante, desconsidera, porque por mais que está doendo, que você não sabe lidar, é algo que você já está acostumado lá de trás. Por quê? Porque o cérebro ele trabalha com previsibilidade. Você já vivenciou aquilo ali. Te batiam porque te amava. Se te batiam porque te amava, aqui na frente você vai apanhar de novo, você vai ser maltratada de novo e tá tudo certo, porque isso é amor. Foi o que você aprendeu como amor. Entende onde é que está o segredo das relações? Então, quando você se perguntar por que eu sou traída, por que eu tenho o dedo podre, só arrumo gente mau caráter, por que eu tenho colegas de trabalho difícil, por que meu chefe é sempre mandão, me humilha e tal. Como que era a relação com seus pais? O que você repete hoje nas suas relações? Essa é a pergunta-chave que você precisa tentar entender. E eu vou dar uma dica importantíssima para você conseguir juntar essas peças do quebra-cabeça. Mas antes disso, você vai compartilhar esse vídeo aqui com alguém que precisa também saber e entender o porquê que tem relacionamentos difíceis, abusivos e tóxicos. Então, compartilhe o vídeo aqui com aquela amiga, aquela vizinha, aquele parente, né, aquele conhecido, que precisa também entender o porquê que eles têm relações tão difíceis. E aí, agora, eu vou trazer para vocês uma dica importante. Polly, como que eu começo? Não tenho grana para análise, não entendo de psicanálise, neurociência, mas eu quero resolver a minha vida, porque eu estou triste, infeliz e só tenho relacionamentos ruins. Comece, então, se pesquisando, uma autoescrita. Pega um caderninho, faz de diário e comece a escrever. Como que é a minha relação com mamãe e papai? Do que você lembra? E aí vai colocando ali. E nesse descrever, você pode escrever, inclusive, situações que marcaram você. Aí depois você vai escrever num outro momento como você se enxerga, quem você é, o que acontece na sua vida várias vezes que se repete nos relacionamentos. Pronto, minha amiga. Aí você vai conseguir identificar padrão de repetição da sua vida. E aí depois você vai para análise para poder entender como que você vai resolver isso. Ou pede parte 2 aqui, comenta parte 2 para a gente falar mais sobre isso. Como que eu mudo esses padrões de repetição? Como que eu mudo essas relações abusivas, tóxicas, ruins, que atrapalham a minha vida e me deixam infeliz? Então, se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui o que vocês acham sobre isso. E se vocês querem parte 2, que eu volto aqui para fazer um vídeo para vocês, ensinando como que a gente resolve. Depois que eu descobrir quais são os padrões de repetição, por que eu tenho uma relação ruim, como que a gente resolve? Parte 2. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.